Queridos, eu gostaria de convidá-los para uma leitura em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos fazer uma leitura numa só voz, uníssono. Vamos lá? Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Roguem aos trabalhadores, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande. Olhe para o irmão que está aí do seu lado, assim, diz assim: você é um trabalhador na seara de Jesus Cristo. Diz aí para o irmão que está do seu lado: você é um trabalhador. Você é um trabalhador, Moiquinha. Você é um trabalhador na seara do Senhor Jesus. Nós precisamos ser esses trabalhadores. E o texto diz que nós precisamos clamar ao Senhor da seara. Nós precisamos buscar ao Senhor da seara e pedir a Ele que envie sobre nós mais pessoas como quem? Nós precisamos pedir ao Senhor da seara que mande para este lugar, que mande para o reino dEle, para a obra dEle, pessoas como eu e... Tem gente que está com medo de dizer isso. Tem gente que está com medo de dizer. Será por quê? Será por que eu estou com medo de dizer: Senhor, mande para este lugar pessoas como eu, que seja trabalhador, que seja disposto a trabalhar, a fazer a obra, a realizar neste lugar. Mande, peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores, que envie pessoas como eu e como você, porque eu e você, se somos salvos por Jesus Cristo, se fomos resgatados do reino das trevas, se um dia nós nos encontramos com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós passamos a ser discípulos de Jesus Cristo. E sendo discípulos de Jesus Cristo, nós somos colocados dentro dessa tarefa, dentro dessa missão, dentro desse propósito de trabalhar na seara do Senhor Jesus. Cada um de nós, os salvos em Jesus Cristo, somos os trabalhadores de Deus. Devemos ser os trabalhadores do Senhor Jesus. Queridos irmãos, essa palavra Jesus traz, tomado por um espírito de misericórdia e um espírito de amor muito grande. Quando Jesus traz essa palavra para os discípulos, Ele traz ela no momento em que Ele estava percebendo a realidade das pessoas, do contexto a qual Ele estava realizando o seu ministério. Jesus via que as pessoas tinham muitas necessidades. Havia pessoas endemoniadas pelas ruas, haviam pessoas cegas, haviam pessoas marginalizadas, haviam pessoas excluídas, haviam pessoas abandonadas, haviam pessoas totalmente desesperançosas diante do contexto, diante da realidade em que seu ministério estava se iniciando. Dá uma olhada junto comigo para o capítulo 9, versículo 35 e diante. E diz assim: percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e de enfermidade. Veja o que o texto diz: e Jesus percorria, Jesus andava, Jesus estava
trabalhando, Jesus estava na seara, Jesus estava caminhando no meio do povo, Jesus estava andando diante das necessidades daquela nação e daquele povo. O texto diz que quando nós olhamos os capítulos anteriores, o capítulo 9 e o capítulo 8 de Mateus, nós vamos perceber que Jesus vem de uma caminhada muito grande de trabalho. Os capítulos que antecedem esse capítulo de Mateus, que é o capítulo 8, o capítulo 7, nós vamos ver que Jesus inicia o seu trabalho, o seu ministério, curando pessoas enfermos, livrando pessoas oprimidas, livrando pessoas de enfermidades. Nós vamos ver Jesus acalmando tempestades que estavam acontecendo. Jesus vinha de uma tarefa muito árdua, de um trabalho. E o texto diz que ele via a necessidade que as pessoas tinham e estavam vivendo. E veja o que diz o 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus traz essa palavra para os discípulos num momento de necessidade muito grande. Porque Jesus, quando ele olha para as pessoas perdidas, quando Jesus ele olha para as pessoas que estão excluídas, para as pessoas marginalizadas, para as pessoas enfermas, para as pessoas necessitadas, a Bíblia diz que Jesus olha com os olhos de compaixão, com os olhos de misericórdia, com os olhos com um desejo de poder e de querer fazer algo pelas pessoas. E a Bíblia diz que diante disso, Jesus começou a ter compaixão daquelas pessoas, porque elas estavam perdidas, como quem não tinha pastor. E diante disso Jesus diz: olha, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, a seara é muito grande. Igreja Batista do Aquidabã, diante das coisas que eu tenho observado nessa cidade, diante das pessoas que eu tenho conversado, diante da vizinhança que eu vivo, diante das pessoas dessa igreja, diante das famílias dessa igreja, diante das pessoas que temos conversado, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: o meu coração aquece, o meu coração se enche de desejo de fazer e de cumprir a obra de Jesus neste lugar. Mas eu quero, assim como Jesus, dizer para vocês: muitas são as coisas que Deus tem nos dado a fazer, muitos são os trabalhos que nós temos a fazer, a seara é muito grande, mas deixa eu dizer uma coisa: nós ainda somos poucos. Vamos orar para que o Senhor mande mais trabalhadores, para que o Senhor mande mais trabalhadores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus estava dizendo essas palavras para os discípulos, Jesus não estava sozinho, ele estava rodeado de uma multidão de pessoas. Em Lucas 10 você vai observar isso. Havia ali mestres da lei, e havia ali fariseus, havia ali vários grupos de pessoas. Em Lucas 10, no meio do capítulo para frente, quando Jesus propõe a parábola do filho pródigo, você vai entender que Jesus não está sozinho nesse contexto. Jesus está cercado pelos seus discípulos. Lucas vai dizer que Jesus envia mais os 70, e Jesus ainda tem aquela multidão que seguia Jesus. E muitas eram as pessoas que estavam ali em volta de Jesus, mas para Jesus, aqueles que estavam com o coração colocado na obra, aqueles que estavam com o coração disposto a cumprir, a obedecer, aqueles que estavam dispostos ao ir de Jesus, eram poucos. Para Jesus, ainda que uma multidão o cercasse, os que estavam com o coração
disposto a obedecer, a sair do comodismo, era pouco. Por isso Jesus diz: os trabalhadores são poucos. Quantos trabalhadores tem aqui? Existem muitas pessoas aqui. Existem pessoas que já trabalharam demais, que já deram muito de si. Existem pessoas que já deram tanto de si, que se hoje essa igreja está aqui, se hoje essa igreja existe, se hoje essas portas estão abertas, porque essas pessoas se entregaram nesse trabalho. Mas existe muitas pessoas com muito vigor ainda, muita coisa a oferecer para Deus. E a minha pergunta é: nós estamos iniciando um novo tempo. Nós iniciamos um tempo que nós queremos cumprir o ID do Senhor Jesus. E a minha pergunta é: quantos trabalhadores temos aqui? Quantos trabalhadores temos aqui? Senhor, a seara é grande. Eu preciso de pessoas comigo. Jesus conta com pessoas para cumprir essa tarefa. Amados irmãos, Jesus, quando nos envia para o mundo, Ele nos envia com um espírito de amor, de misericórdia e de compaixão das pessoas perdidas. Eu quero convidar você a olhar ainda para o capítulo 10 agora de Mateus, e entender que quando Jesus nos chama, quando Jesus nos comissiona, quando Jesus nos envia, Mateus ainda capítulo 10, nós vamos descobrir que Jesus nos dá uma autoridade. Jesus nos dá condição para isso. Jesus nos dá autoridade para o exercício da obra do Senhor. Veja que o capítulo 10, versículo 1, vai dizer: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito imundos, para expelir e para curar toda sorte de doença e de enfermidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus deu aos discípulos, aos trabalhadores, aqueles que Ele chama para o trabalho, aqueles que Ele chama para o exercício, para o cumprimento da sua missão, autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos, sobre qualquer coisa. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Há muitas pessoas buscando de Deus autoridade sobre essas coisas. Quantas são as pessoas que você encontra pedindo a Deus uma intimidade maior? Quantas são as pessoas que você encontra pedindo a Deus uma autoridade da palavra, uma autoridade na oração? E eu olho para a palavra de Deus nesse texto e eu descubro que Jesus, a única vez que Ele diz: eu vou dar a vocês, eu vou condicionar a vocês poder sobre os demônios, eu vou dar a vocês poder sobre as enfermidades, era quando Ele estava enviando. Sabe por quê, queridos? Porque a autoridade nos é dada para o cumprimento da missão. A autoridade que Jesus nos dá não é para mim, não é para você, mas é para o cumprimento da missão do Senhor Jesus. Nós recebemos de Deus autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, não para que nós nos ajuntemos aqui e fiquemos expulsando demônios uns dos outros, não para que nós fiquemos aqui curando e descurando, mas que para que nós saiamos daqui e vamos lá fora, em busca daqueles que estão dominados pelos reinos das trevas, e arrancamos essas pessoas das trevas,
pelo poder do Espírito Jesus, e transportamos para o reino do seu Filho amado Jesus. E sabe quem vai ter essa intimidade? Sabe quando você vai começar a entender isso? Sabe quando você vai começar a entender por que é preciso ter autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades? Quando você sair deste lugar e começar a andar aí fora, porque aí fora tem gente endemoniada. Tem ou não tem, Eliseu? Tem ou não tem? Tem gente doente. Aí fora tem gente morrendo nas garras de Satanás. E só nós que temos a autoridade do Espírito Santo de Deus é que temos condições de ir lá, estendermos as nossas mãos e arrancarmos essas pessoas do reino das trevas e trazermos para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Às vezes nós não estamos experimentando o poder de Deus, porque nós não estamos dentro do cumprimento da missão de Deus. Querido, vai para Lucas capítulo 10. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Quando nós nos dispomos a cumprir a missão, nós recebemos a autoridade do Senhor. Diz aí para o seu irmão: se você se dispuser, Deus te dará autoridade. Se você se dispuser, Deus te dará autoridade. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, ó. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, adolescente, jovem. Vem comigo aqui. A autoridade não é para o ancião da igreja. A autoridade não é para a anciã da igreja. A autoridade é para aqueles que se colocam verdadeiramente na mão de Jesus Cristo. Eu já encontrei com adolescentes orando e clamando por libertação sobre a vida de pessoas. Eu já encontrei crianças orando e clamando a Deus sobre libertação de enfermidade. Eu já encontrei homens idosos, pessoas jovens. Eu encontrei muitas pessoas com a autoridade do Espírito, porque saíram a cumprir a missão do Senhor Jesus. Quando você não entender que Deus tem uma missão para você, Ele nunca dará autoridade a você, porque a autoridade não é para o homem, mas é para a glória do Senhor Jesus. É para o cumprimento da vontade de Deus. Queridos irmãos, quando nós cumprimos a missão, a Bíblia diz que nós alegramos o coração de Jesus. Quando nós cumprimos a missão, nós alegramos o coração de Jesus. Eu levei algum tempo para entender esse texto de Mateus capítulo 10, verso 17. Verso 21. Quando Lucas vai dizer, Lucas 10, 21. Quando Lucas vai dizer que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo, e exclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A Bíblia diz que nesse instante o coração de Jesus estava tomado de um espírito de alegria. A Bíblia diz que nesse momento o coração de Jesus estava tomado de um espírito de contentamento. E ele deu glória a Deus, porque o Senhor havia revelado as coisas aos pequeninos. E que coisas eram essas? Que coisas estavam sucedendo a essa narrativa de Lucas? Vejam um pouquinho no versículo 17. Então, os que foram enviados, veja aqui, irmãos, aqueles que se dispuseram em ir, em cumprir a missão do Senhor Jesus, regressaram e possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo poder do teu nome. Querido, veja o que está acontecendo aqui. Jesus estava rodeado de doutores da lei. Se você continuar lendo, você vai ver
que logo em diante, na proposta do bom samaritano, Jesus responde a um doutor da lei. Jesus estava rodeado de doutores da lei. Jesus estava rodeado de fariseus, homens iletrados. Mas Jesus também estava rodeado de pescadores, pessoas simples, pessoas do povo, pessoas iletradas como Pedro e outros homens. E a Bíblia diz que Jesus glorificou o Pai, porque o Pai havia revelado estas coisas grandes aos pequeninos. Mas os pequeninos que fizeram o quê? Saíram para o cumprimento da missão. Em Lucas 10:1, Jesus envia. E aqui em Lucas 10:17, eles regressam e possuídos de alegria, contando aquilo que Deus estava fazendo, enquanto eles saíram a proclamar a mensagem de salvação. A Bíblia diz que eles saíram de casa em casa, de pessoas em pessoas, e eles anunciavam, e a Bíblia diz que eles curavam os enfermos, a Bíblia diz que eles expulsavam os demônios, a Bíblia diz que eles tinham autoridade, e que eles faziam, e eles cumpriam a obra da igreja, no cumprimento da missão. E quando eles voltaram, eles começaram a conversar, eles começaram a falar daquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Sabe por que às vezes nós falamos mal de alguma coisa? Sabe por que às vezes quando a gente vem na igreja, a gente fala mal da imagem, fala mal do som? Sabe por que às vezes nós falamos mal da roupa do pastor, do microfone, da música que foi cantada? Porque nós não temos mais nada para falar. Nós não temos testemunho nenhum para contar. Nós não temos maravilhas, nós não temos bênçãos, nós não temos milagres, nós não temos visto a ação de Deus no meio de nós. E aí nós não temos o que falar, e nós ficamos procurando coisas aqui e ali para falar. Agora, quando nós saímos para o cumprimento da missão, nós voltamos e nós começamos a contagiar as pessoas de alegria, porque nós compartilhamos aquilo que Deus tem feito no meio de nós. Vamos sair para cumprir o chamado e a missão do Senhor Jesus, porque quando nós cumprimos a missão, nós alegramos o coração de Deus. Diga aí, quando nós cumprimos a missão, nós alegramos o coração de Deus. Você tem alegrado o coração de Deus? Você tem alegrado o coração de Deus? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Lucas 10, ainda dentro dessa história, dentro dessa temática, dentro desse tópico, desse assunto, Jesus está ali conversando e falando com Deus, agradecendo ao Senhor a respeito daquilo que Deus havia revelado aos pequenos. E veja que no capítulo 25, versículo 25, surge ali um homem, um estudioso da lei, incomodado com as coisas que estavam acontecendo, porque quando coisas pequenas começam a acontecer com pessoas pequenas e pessoas simples, isso inquieta, isso incomoda pessoas iletradas. E a Bíblia diz que havia ali doutores da lei, e aquele homem incomodado, a Bíblia diz que ele tinha um desejo no seu coração, e o único intuito daquele homem era de provar a Jesus. Aquele homem estava ali com todo o seu conhecimento da lei, conhecia tudo sobre a lei judaica, conhecia tudo sobre o antigo, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Isaac, mas aquele homem era apenas conhecedor e não cumpridor da lei, e ele estava ali no meio daquele grupo, vendo as coisas que estavam acontecendo, e ele tinha um desejo de pegar Jesus em alguma falha. E a Bíblia diz que ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para quê? Para herdar o reino dos céus. O que eu devo fazer para herdar o céu? Jesus responde para aquele homem: olha,
o que a lei diz, e o homem conhecia da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aquele homem não se contentou, ele precisava agora se desculpar com Jesus. O texto bíblico diz que aquele homem precisava arrumar uma desculpa, e eu fico pensando o quê? A desculpa que esse homem precisava arrumar era dizer para Jesus, se ele entendia tudo aquilo, se ele sabia de tudo aquilo, por que é que ele não tinha ido com os 70? Por que é que ele estava ali, em vez de estar ali falando das coisas que estavam acontecendo, por que é que ele estava ali perguntando para Jesus o que fazer? E a Bíblia diz que esse homem precisava de uma desculpa, e ele diz para Jesus: de quem é meu próximo? De quem é o meu próximo? A quem eu devo fazer essas coisas? A quem eu devo sair a semear? A quem eu devo sair no cumprimento da missão? E aí Jesus conta a história que a maioria dos irmãos aqui conhece, a história do bom samaritano, dizendo que tinha um homem que descia de Jerusalém, e esse homem foi pego por uns salteadores, e esses salteadores bateram nele muito, bateram, e depois deixaram jogado à beira de um caminho. E vindo alguns religiosos, alguns sacerdotes, vindo pelo caminho, alguns que costumeiramente ia e voltava do templo, passou pelo aquele homem e atravessou o outro lado da rua, passou para o outro lado, não fez nada. Depois veio um outro grupo, os ministros, aqueles que cuidavam do templo, e viram aquele homem jogado e também não fizeram nada pelo aquele homem. E depois veio um samaritano, aquele que era para uns um povo abandonado das promessas, da vontade, do amor de Deus. E a Bíblia diz que aquele samaritano pegou aquele homem, e tendo cuidado dele, ele limpou as suas feridas, colocou sobre o seu animal, levou a um lugar e pediu que cuidassem dele ali. E ali, quando ele voltasse, ele pagaria toda a despesa que as pessoas ali pudessem gastar com aquele homem. E aí Jesus termina fazendo uma seguinte pergunta: quem é que fez, que cumpriu a vontade do reino de Jesus? E ele disse o quê? Certamente, aquele que limpou as feridas daquele homem. Queridos irmãos, na caminhada da missão, existe muito grupos de pessoas, mas existe pessoas como esse homem, que estava a caminho entre Jericó e Jerusalém. Há pessoas caídas pelo caminho, muitas são as pessoas caídas. É só você olhar para o lado e que você vai ver alguém caído. É só você ter coragem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. É só você ter coragem de olhar para o lado que você vai ver alguém caído. Caído no pecado, caído nas drogas, caído no alcoolismo, caído emocionalmente, caído espiritualmente, caído fisicamente. E quantas vezes nós simplesmente passamos ao outro lado da rua para não sermos incomodados por essas pessoas. Como estamos no cumprimento dessa missão? Queridos, o chamado é de Jesus. Ele vai nos capacitar, nos dá autoridade. Ele nos envia porque Ele ama
aqueles que estão caídos. Jesus brigou com esses homens, Jesus brigou com essas pessoas, porque Ele queria mostrar que Ele tinha vindo para salvar e buscar aqueles que se haviam perdidos. Jesus, Lucas capítulo 15, Ele briga de novo com esses homens, porque Ele diz: vocês ainda não estão entendendo, eu vim buscar e salvar o que está perdido. A igreja está aqui para o cumprimento dessa missão, de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Você quer experimentar o poder de Deus? Você quer ter uma intimidade com Deus? Porque você quer ter um relacionamento maior com Deus? Se disponha a cumprir a missão do Senhor aqui nessa terra. Fala: Jesus, eu quero enquanto igreja, cumprir o teu querer, cumprir o teu ide. Por isso eu preciso de ser revestido de toda autoridade, para que eu não passe para o outro lado da rua, mas eu estenda a minha mão e eu invisto a minha vida na vida de pessoas que precisam ser salvas. Eu preciso que o Senhor renove hoje. Eu preciso que o Senhor renove hoje esse meu chamado. Eu preciso que o Senhor renove hoje essa minha vocação de servo, de discípulo, do cumprimento de uma missão. E nós não fomos chamados, irmãos, para apenas fazer parte de um grupo de pessoas seletos. Não, nós somos convidados para nos enganjar numa obra de pessoas que trabalham para o reino de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a cantar uma música agora. Os meninos vão nos ajudar. E eu gostaria que, enquanto os meninos estiverem cantando essa música, você pudesse fazer essa pergunta para você. Se Jesus, assim como Ele disse aquele dia, Ele está dizendo aqui hoje: os trabalhadores são poucos. Mas Jesus sabia que mesmo dizendo aquilo, baixe sua cabeça agora. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Baixe sua cabeça. Os meninos vão cantar bem baixinho. E eu quero que você faça uma pergunta para Deus agora. Senhor, dentro daquele grupo de trabalhadores que tinham lá, havia pessoas ali, havia discípulos ali que sairiam. E você, em qual grupo de pessoas você se encaixa? Você é aquele discípulo, você é um trabalhador, jovem, adolescente, que já entregou a sua vida para Jesus Cristo, que já disse: Senhor, eu quero fazer parte do teu rebanho, eu quero fazer parte do seu exército, eu quero fazer parte do teu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa fazer parte para servir ao Senhor. Nós vamos cantar essa música, e você que sente esse desejo, que o Senhor renove os seus votos com Ele, cante essa música e fala: Senhor, renova o meu coração. Oh Jesus, oh Deus, renova-me, Senhor Jesus. renova, Senhor, o compromisso neste lugar. Já não quero ser. Não permita, Senhor, que nós ficamos igual a Deus, que sejamos inquietados pelo Teu Espírito, Senhor. Renova os nossos corações, renova o nosso espírito, Pai. Dá-nos um coração comprometido, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer, Deixa o Senhor mudar aquilo que está dentro de você. Deixa que o Espírito Santo do Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Meu coração necessita mais de Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Querido, nós estamos iniciando
um tempo em que nós estamos dizendo: Senhor, venha cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas, venha cumprir o querer do Senhor nas nossas vidas, não o nosso querer, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E você que está dizendo assim, você que quer dizer junto comigo: Pastor Ronaldo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos andar junto, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos entrar nessa batalha, nós queremos ser pessoas prontas aí a experimentar do poder de Deus. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e, no ato de comprometimento com Deus, vir aqui à frente, dizer: eu quero iniciar, eu quero junto começar essa obra nova que o Senhor fará neste lugar, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vamos ficar todos juntos aqui. Que você hoje se renove esse seu voto com o Senhor. Eu desafio você, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero desafiar você a se colocar de joelho no altar do Senhor. Continue cantando, se coloque, fale com Deus. Fale com Deus aquilo que tem trago você aqui nesse altar, aquilo que tirou você do banco e trouxe você, que diga para Deus aquilo que você deseja. Fica de joelho, fica de pé, mas diga para Deus o porquê que você está aqui, o que você quer de hoje em diante, o que você precisa viver, experimentar. Ó Jesus, nós necessitamos de Ti nesse lugar, Pai. Ó Jesus, nós necessitamos, Senhor, do Teu cuidado. Nós precisamos, Jesus, da Tua ação. Nós precisamos da autoridade do Teu Espírito, Pai. Nós queremos autoridade, ó Deus, sobre todo espírito, ó Deus, que se levante, ó Pai, para impedir a obra do Senhor neste lugar, meu Deus. Pai, nós clamamos autoridade, Senhor, sobre toda obra contrária ao querer, ao crescimento da Tua obra neste lugar, meu Pai. E nós clamamos para que o Senhor revista esses Teus servos que aqui estão, esses Teus filhos que se colocam de joelho, dizendo: Senhor, nos usa. Senhor, nós queremos um compromisso contigo. Nós queremos fazer, ó Deus, a Tua missão, ó Pai. Ó Deus, revista os Teus servos, que através dessas vidas o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, ó Pai. E vidas sejam transformadas, vidas sejam arrancadas do reino das trevas, meu Deus, e transportadas para o reino do Teu Filho amado Jesus. Ó Jesus, em nome do Senhor, que o Teu Espírito Santo, que examina cada coração, cada mente, possa sondar os corações aqui presentes, ó Deus, e responder a cada oração feita nesse altar, porque nós precisamos de Ti. Renova-nos, Senhor, renova-nos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém, 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 Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, Deus te abençoe. Dê um abraço aí no irmão que está do seu lado, Deus te abençoe. Dê um abraço aí no irmão que está do seu lado. Diga: Deus conta com você na obra dele. Deus conta com você na obra dele. Amém?